para nós. Eu me lembro quando eu comecei a China, que se dizia o seguinte, que se cada chinês tomasse uma xicrinha de café, pererê, pererê. Muito bom. Não adiantou nada, a gente não vende café para eles, mas eles estão produzindo café na província de Yunnan. O Vietnã hoje é um grande produtor de café, e daqui a pouco nós estamos comprando café chinês, não duvidem. Pode passar, por favor? Cadê? Uma das coisas importantes nessa questão da modernização da agricultura na China é justamente levar a tecnologia para a área rural. E essa questão só é viável porque eles têm escala. Pra vocês terem uma ideia, a produção de maçãs na China, nós temos uma produção de maçã no Brasil que é coisa de 1 milhão de toneladas, eles têm 34 milhões de toneladas por ano, né? Produção anual. Produção de peras, a nossa produção de peras é residual. Nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor, não chega a 1 milhão de toneladas. Na China são 17 milhões de toneladas ano de peras. Então sempre os números são muito grandes, né? Pode passar, por favor. Essa informação, ela é muito importante. É do Bresser Pereira. Todo mundo aqui deve conhecer o Bresser Pereira, o ex-ministro Bresser Pereira, né? Um estudioso do desenvolvimento. E esse, está aqui todos os dados da publicação. Esse estudo não deixa dúvidas sobre o aumento do poder aquisitivo na China. Ele compara China e Brasil, compara China e Tailândia e Coreia do Sul, e vocês vejam a diferença nesse período. E aqui eu quero informar o dado mais atualizado. De 1980 até o ano passado, a China tirou da pobreza cerca de 750 milhões de pessoas. 750 milhões de pessoas, nesses 40 anos, saíram da pobreza na China e entraram no mercado consumidor, entraram na economia real. Quase 4 vezes a população brasileira. É importante saber disso, porque muita gente não se dá conta, quando a gente fala da China há 20, 30 anos atrás, não há nenhuma comparação com a China de quando meu pai foi lá em 81 e a China hoje. Não há nenhuma comparação. Essa é uma coisa muito impressionante, porque a velocidade, pra vocês terem uma ideia, nesse período de 1980 até 2015, a China manteve um crescimento médio anual de 9% ao ano. Crescimento do PIB médio durante 30 e poucos anos, de 9% ao ano. Então imagina quantas vezes essa economia foi multiplicada, né? Aqui um lado que é resultado aritmético disso. Um país que trabalha com a escala que a China trabalha, com a velocidade que a China trabalha, vem crescendo o número de bilionários e de milionários, também numa escala chinesa. E como você é o melhor Eu não sei tributarista mais de falar, Brasília, tá babado, você tem que... Bom, aqui o que nos interessa na associação comercial. Nós temos hoje não, desculpa, há 5 anos já a China vem trabalhando para implementar a sua nova política econômica de crescer via mercado doméstico e não mais via plataforma de exportações. Isso significa para o mundo que a China se tornou o maior alvo em termos comerciais, porque é o país que vai importar mais de tudo. Normalmente as pessoas me dizem, vem cá, mas lá na China será que tem mercado para tal coisa? Eu digo, olha, tem mercado para tudo. Na China você tem só achar o lugar certo para vender, mas mercado tem para tudo que você quiser vender. A primeira coisa que eu soube que a gente exportava para a China, há uns 30 anos atrás, era rapadura. Aqueles tabletinhos de rapadura. Aí você diz, mas exportar tabletinho de rapadura para a China? Pois é, tem mercado, né? Eles vendem até cachaça ruim para a China. Imagina quando a gente vender cachaça boa. É verdade. Vem? Vamos vender.
Então, essa é uma questão muito importante. O mercado consumidor chinês é um mercado mapeado, é um mercado concentrado, é um mercado localizado no litoral do país. Hoje a gente tem os números disso, você sabe, por exemplo, eles são de Xangai. Xangai é a maior renda per capita da China. Se vocês forem a Xangai, são 25 milhões de habitantes. O entorno de Xangai são quase 50 milhões de habitantes, com o maior poder aquisitivo da China. Então você não precisa ir para a China toda. Se você ficar ali, dependendo do produto que você está trabalhando, você tem mercado para o resto da vida. Né? Pode passar, por favor? Essa é a progressão que houve na balança comercial brasileira. Vocês observem que nós aumentamos 10 vezes a venda para a China, de 2000 para 2007. Depois nós triplicamos. E a gente poderia, se a gente tivesse mantido esse ritmo significou 40% de crescimento ao ano. Se a gente tivesse mantido esse ritmo, nós chegaríamos hoje, em 2020, a 300 bilhões de comércio com a China. Infelizmente, a gente não manteve, caiu, depois melhorou. Ano passado foi o recorde, a gente chegou a quase 100 bilhões. Um saldo positivo para o Brasil nesse período em que a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil. O saldo positivo foi de 100 bilhões, 101 bilhões. Né? Saldo positivo. Aí eu quero chamar a atenção de um aspecto que é fundamental. Apesar da China ser o maior parceiro comercial do Brasil, apesar da China ter sempre aumentado as compras, nós não vendemos mais do que 3% de tudo que a China compra do mundo. Significa que nós temos ainda um campo para crescer muito grande. Né? Quer dizer, a nossa participação, ela é uma participação pequena em relação ao que a China compra do mundo. E a China compra muito do mundo. Vocês observem que no ano passado, ela comprou mais de 2 trilhões. Ela ainda não é a maior importadora, os Estados Unidos ainda é um pouquinho na frente. Pode passar, por favor. Bom, aqui rapidamente, só para a gente se localizar, esse mapa, ele tem algumas diferenças importantes. Essas, em amarelo, são as regiões autônomas. As regiões autônomas são as regiões de fronteira e as regiões onde há uma etnia muito definida. Ali, Guangxi, o Zhuang, aqui o tibetano, ali os uigures, ali os mongóis. Então, é uma diferença do ponto de vista político-administrativo. Essas aqui são as províncias, que equivalem à mesma lógica dos estados no Brasil. Então, por exemplo, Hubei é província irmã do Rio Grande do Sul, Zhejiang é província irmã do Paraná, Henan é província irmã de Santa Catarina, Shandong é província irmã da Bahia. Então, alguns estados brasileiros já têm províncias irmãs. E várias cidades chinesas são cidades irmãs. Aqui tem cidades irmãs no Brasil. Além disso, nós temos, onde está mais escuro, Shanghai, Chongqing, Beijing, Tianjin, são municipalidades. São tão importantes que elas se reportam diretamente ao poder central, ao governo, que seria o equivalente ao governo federal. Chongqing tem 31 milhões de habitantes. É um município com 31 milhões de habitantes. É a maior produção de motocicleta da China, é lá em Chongqing. Ou era, pelo menos, né? Tianjin é um porto enorme, um dos maiores portos da China. Ele é ligado por trem a Beijing, são 100 e poucos quilômetros, são 20 minutos. Né? Gostou? Ele entrou e já está lá. Vai pro tributo. E tem Hong Kong e Macau, que são chineses e que voltaram à China. Hong Kong voltou em julho de 97, Macau em 99. E tem Taiwan, que a China considera uma província rebelde. Na história chinesa, a Taiwan pertence à China.
E em 1895, se eu não me engano, o Japão tomou Taiwan. Depois, em 45, ele acabou perdendo Taiwan para a China. Mas aí, quem sabe a história chinesa sabe que uma parte dos comandados lá do Chiang Kai-shek foram para Taiwan, e isso tem toda uma história. Taiwan tende a voltar para a China, mas a China ainda considera Taiwan uma província. Então isso é uma questão que ainda vai demorar muitos anos para se resolver. No caso de Hong Kong e Macau, o acordo foi de 50 anos para voltar efetivamente ao domínio chinês. Muita gente não sabe, mas Hong Kong foi tomada da China na Guerra do Ópio, lá em 1832, 34, e Macau em 1500 alguma coisa, na época lá da colonização portuguesa. Hoje Hong Kong tem uma importância grande do ponto de vista comercial e financeiro, e esse mapa da China, é importante a gente saber que a China, do ponto de vista comercial, ela está toda aqui no litoral. Há uma concentração aqui no litoral muito grande. Pode passar, por favor. Essa é uma ação chinesa muito importante. Vocês devem lembrar que eu comentei que a China tem cerca de 30% do seu território em desertos. Tem um deserto na China, que é o maior deserto chinês, é o Taklamakan, ou Taklimakan, que significa de onde não se volta. Então é aquela coisa, você avisou, né? Você diz o nome, já avisa, o cara vai se quiser, né? E esse daqui, ele foi recuperado, foi concluído o trabalho. É uma área bem grande, é um trabalho muito interessante, Kubuti. Que província que é esse? Eu não lembro agora. Eu não me lembro da província. Mas é para vocês verem como que a China investe na recuperação, inclusive de áreas desérticas, para transformar em áreas produtivas. Bom, finalmente o Brasil começou a ir vender vinho para a China. Quando eu morei na China, eu morava perto do Jialefu, né? Jialefu, eu morava perto. E aí eu ia lá, tinha vinho do mundo inteiro, menos do Brasil. Menos do Brasil. E eu conversei com o pessoal da Ebravin, disse, vem cá, por que vocês não vendem para a China? Não, nosso negócio é dos Estados Unidos, eu não sei o quê. Lá há 10, 12 anos atrás isso, né? Agora o pessoal está começando a ir vender vinho na China. Pode passar. Mas a China já passou à frente nessa área de vinho também. Esses dados aqui são do ano passado. A China ganhou prêmios de qualidade de vinhos. Ela não só está produzindo muito vinho, como está produzindo vinho bom. Eu, quando fui para a China, os primeiros vinhos que eu tomei na China eram muito ruins. Eram muito ruins. Agora você tem vinho bom. É uma diferença impressionante. Então, a China hoje é a segunda maior área do mundo com vinhas. Eles estão produzindo numa região desértica, fria, chamada Ningxia-Hui, com assessoria da Veuve Clicquot. Quer dizer, eles não foram pegar qualquer um, eles pegaram o The Best vinho para ensinar a produzir vinho, né? Então, daqui a pouco eles vão estar vendendo vinho para nós aqui no Brasil. Podem escrever, é só uma questão de tempo. Talvez esse ano, talvez ano que vem, mas eles vão começar a vender vinho. Daqui a pouco nós estamos consumindo vinho chinês. E ainda não vendemos vinho para eles, mas vamos consumir vinho. Vamos lá. Aqui é a nossa primeira exportação de suínos, carne suína. Foi da cooperativa Aurora, lá de Chapecó. Isso aqui é uma matéria que eu fiz na revista, que eu produzia, né, em chinês. Eles me disseram na época o seguinte, que eles estavam vendendo, mantendo o acordo, fornecendo o que tinha sido contratado, mas que quando o preço melhorava, os chineses compravam dos americanos para forçar a baixar o preço. Quem é grande cliente faz isso. Então o jogo é pesado, realmente, não é fácil exportar para a China. Aqui, gente, uma informação importante. Esses dados são muito atualizados e é interessante, o presidente falou, né, da importância do Centro-Oeste. É uma região realmente com uma concentração grande na pecuária de corte. E aí é interessante a gente ver esses dados. Repare o crescimento de um ano para outro. A China aumentou 60% a importação de carne bovina
de 2017 para 2018. Antes, Hong Kong, que era o grande comprador. E aqui é importante a gente saber uma coisa. Hong Kong, em termos populacionais, não é absolutamente nada. Mas, durante muito tempo, Hong Kong era o segundo maior comprador de carne bovina do mundo, do Brasil, né? Quer dizer, primeiro era a Rússia, segundo Hong Kong. Era óbvio que não era Hong Kong que consumia aquela carne, que era a China. Então, a gente vendia para o intermediário. E eu me lembro que eu tive um arranca-rabo lá em Xangai, em 2008, com a Apex, que a Apex recomendava para o pessoal vender para Hong Kong, para vender para a China. Eu disse, que lógica é essa? Se eu quero vender para a China, eu vou vender para a China. Eu não vou vender para o intermediário que não vai querer que eu venda para a China. Porque, afinal de contas, ele vive disso, né? Da intermediação para a venda para a China. E essa é uma questão importante. Vocês vejam que Hong Kong continua tendo um peso muito grande, continua sendo um comprador importante, mas a China continental já ultrapassou Hong Kong. Né? É evidente que aqui tem que se explicar que isso aqui tem um fator conjuntural, que é a peste suína, que bateu lá na China, isso desarticulou de uma maneira muito forte a produção deles. Eles aumentaram a compra de carne de frango, aumentaram a compra de carne bovina. Sim, mas eu digo, é reflexo do problema que houve ano passado já. E isso não se sabe se vai se manter. É muito arriscado, inclusive, a gente se reestruturar para atender essa demanda adicional chinesa, porque a gente não sabe se ali na frente essa demanda não vai acabar, essa demanda a mais, né? Então é importante, exatamente, coisa de 4 anos pode voltar ao normal e a gente ficar com um monte de estrutura de produção para atender e vender para quem, né? É arriscado, ele sempre tem que tomar cuidado com isso. Reparem o aumento do volume e o ano passado foi realmente recorde. O Brasil se transformou, no ano passado, no maior exportador de carne bovina, a China à frente, né, enquanto comprador. Isso aqui é uma feira, essa aí em Harbin. Essa imagem aqui é para a gente ter presente o seguinte: a gente vai para a China para comprar, a gente não vai para a China para vender. Existem 800 feiras na China. Só na área de construção civil são mais de 100. Tem feiras regionais, tem feiras de província, tem feiras setoriais, tem um monte de feira. E você chega, as comitivas que a CNI articula via Centro Internacional de Negócios, de industriais, é para ir comprar, não é para ir vender. Eu já coloquei stand em algumas feiras na China para vender e vi algumas vezes brasileiros com stand para vender, mas é a coisa mais rara do mundo. Quer dizer, a gente tem comitivas todo ano, em abril e outubro, para ir a Canton Fair para comprar. Mas se a gente não botar stand e não levar produto, gente, a gente levou comitivas de pessoal do leite, levamos comitiva de vários setores, em que a gente não tinha preço. Chegava lá, não conseguia vender porque não tinha preço. Não conseguia. Não era preço para a China, era concorrência mundial, né? Você chegar lá, o mundo inteiro está vendendo para a China. Então, esse é um desafio para nós muito grande. A gente tem um calendário chinês, agora em novembro, por exemplo, tem feiras muito importantes. Em Xangai tem a feira industrial em novembro. Tem a feira de atração, aliás, tem a feira de investimentos no exterior em novembro. Tem a feira, são 2 feiras importantes lá em Xangai e uma em Beijing, agora em novembro, né? E a gente acaba não aproveitando isso. Eu já levei comitivas para feiras e que o pessoal ia numa feira de investimento no exterior e não levava projeto. Como é que você vai conseguir que alguém bote dinheiro numa coisa se você só leva a ideia, né? Vamos lá? Bom, eu vou passar rapidamente esses dados, depois eles ficam aqui à disposição da associação. É só para vocês verem a importância da China. É muito rápido isso. Só reparem, a China está aqui, ó, a China é essa aqui. Ela praticamente não existia enquanto compra de carne bovina antes de 2014. Era só Hong Kong. A partir de 2015 ela começou a entrar e olha o tantão. Foi assim 4 anos, né? Pode passar, por favor. Aqui é a mesma coisa. Vocês depois, quem quiser dar uma olhada, esses dados são dados. Isso aqui é de um estudo da Apex, agora de junho de 2019.
Esse estudo é um estudo sobre o setor de carnes da Apex, está disponível para download, é só entrar no site da Apex e baixar o estudo, né? E vocês observem sempre a importância da China na questão da importação de carnes do mundo e do Brasil. Pode ir. Aqui carne suína, pode passar. Frango. O que mais? Vamos lá? Essa aqui foi um momento importante de participação do Brasil numa feira que durou 6 meses lá em Xangai, que foi a feira da cidade, né? Essa feira foi uma coisa realmente... Vocês imaginam uma feira que dura 6 meses, gente? Que tem o mundo inteiro, é um negócio de doido, né? Foi realmente, do ponto de vista de propaganda do Brasil na China, foi muito importante. Pode passar. Aqui a gente volta para essa carne suína de novo, pode passar. Esse é de frango. Isso aqui é mais para mostrar o peso que a China tem, e não apenas a China. Se vocês observarem, China, Hong Kong, Japão, às vezes Coreia do Sul, Tailândia, a Ásia. Aqui tem um dado interessante, a Índia, que vai se transformar nos próximos anos num grande comprador de alimentos do Brasil, a Índia ainda não aparece aqui, porque aqui é mais a questão de carnes. Então eles não entram ainda aqui. Mas, por exemplo, soja, a Índia hoje compra quase 40% do óleo de soja que o Brasil exporta. Bom, esse aqui é uma coisa importante, não sei se todo mundo aqui conhece. Isso é um fundo que foi criado, Brasil e China, 15 bilhões de dólares. Esses 15 bilhões de dólares na proporção 1:3, quer dizer, a China entrando com 3 e o Brasil entrando com 1. E esses investimentos, estão aqui algumas informações, havia site do Ministério do Planejamento, até onde eu sei, ainda não houve nenhum financiamento, apesar desse fundo ser de 2017, mas ele é importante porque ele pega agropecuária, ele pega infraestrutura, ele pega energia, pega várias áreas. Quem tiver interesse, entrar no site. Vamos lá? Esse é um dos trabalhos mais acabados, mais bem feitos, que deu mais resultado, que é com o Polo de Excelência do Leite, com várias entidades lá de Juiz de Fora. Deu um retorno muito grande. Aqui o pessoal do Instituto de Desenvolvimento do Leite lá da China, lá de Beijing. Tem até uma publicação que foi feita a partir desse trabalho. Esse trabalho, o que nós fizemos? Nós conhecemos, nós levamos o pessoal do leite de Minas Gerais, do Polo, para conhecer leite na China, no nordeste da China, em Xangai e no sul da China. Quer dizer, do sul ao extremo nordeste, toda a estrutura de produção, industrialização, pesquisa, tudo o pessoal conheceu. E estabeleceram intercâmbios e agora vamos começar a vender, né? Pode passar. Bom, aqui uma questão importante. A gente fala muito da questão comercial, mas os chineses têm muito interesse em intercâmbios em outras áreas. Não apenas a questão comercial, da cooperação comercial, mas na área cultural, na área esportiva. Quer dizer, existem nessa área da chamada economia criativa, existem muitas possibilidades, existe muita demanda. Eu me lembro que o embaixador nosso, o Guenei, já falecido inclusive, que ele me disse que ele era muito demandado pelas autoridades chinesas para grupos de ópera, grupos de teatro, grupos de música, e que não havia, o pessoal do Brasil não procurava e tal. Enfim, há demanda, mas a gente não está, até então não estava correspondendo. Então é bom saber que existe muito mais possibilidades de intercâmbios com a China do que a gente possa hoje imaginar, né? Vamos lá. Aqui um aspecto importante. Na China, quem trabalha desenvolvimento econômico municipal é diretamente o prefeito. Eles fazem um trabalho de RP impressionante. Eles levam para conhecer os municípios, para conhecer as empresas. Eles recepcionam. Eu fiz isso muitas vezes dentro da China. Eu rodei mais de metade da China, visitando empresas, visitando criações, indústrias, porque é um trabalho ativo deles. Eles fazem isso o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil a Apex.
A Apex existe aqui em Brasília. Tem lá em Beijing tem um escritório da Apex. Tem em outros países também. Lá na China, eles têm a Apex, o equivalente à Apex, que é a CCPIT. A CCPIT você tem nacional, você tem as grandes setoriais, você tem nas províncias, você tem nos municípios. Ou seja, enquanto nós temos uma Apex no Brasil, eles têm cerca de 700 CCPIT. Aí a gente entende por que o país se transformou no grande exportador que a China é hoje. Quer dizer, eles têm um trabalho muito intenso, capilar, promovendo exportações, promovendo atração de investimentos. É uma diferença impressionante. Vamos? A COSBAN é aquele acordo, aquela relação entre os países, no caso, né? Comissão, Concertação de Alto Nível, tem um nome todo bonitão. A COSBAN, quem representa o Brasil, é o vice-presidente. Quando eles começaram com isso, era o Zé Alencar, ele teve problema de saúde. Presidente. Vinte minutos. É importante saber que, através da COSBAN, se conseguiu vários acordos importantes entre o Brasil e a China. Nós temos acordos de 2012, nós temos acordos de 2015. Quem tem interesse em saber sobre isso, entre no site do Itamaraty, vocês vão ter lá todo o acordo na íntegra. Esses acordos normalmente são guarda-chuva, eles pegam muitos temas, envolvem inclusive a questão de empréstimos, de financiamentos. Quer dizer, é importante a gente estar pesquisando, porque às vezes a gente tem oportunidades que estão acertadas entre os dois países que a gente simplesmente não aproveita por desconhecimento, né? Aqui a questão de bolsa de estudos. Aqui é uma cidade irmã da cidade de Campinas, que é lá em Fujian, que é uma província, aliás, é a cidade de Fuzhou. Fuzhou é a capital de Fujian. Fujian é em frente à ilha de Taiwan. Então, eles fizeram um acordo de cidade irmã, e esse acordo de cidade irmã, a cidade chinesa ofereceu bolsas de estudo para os estudantes de Campinas. Vamos lá? Na área de administração de empresas, de MBA, né? Pode passar. Aqui, gente, obviamente já venceu para esse ano, mas está válido para o ano que vem. O governo chinês oferece bolsas de estudo para estudantes estrangeiros. Está aqui o site, é só entrar no site, são cerca de 300 universidades para graduação, mestrado e doutorado. O site está aqui, o programa ele vai de setembro a junho, sempre de setembro a junho, né? Então, quem tiver interesse nessa área, entrar, preencher, é super fácil, é uma oportunidade, né? Vamos lá? Isso aqui é a Universidade da Unicinos, lá de São Leopoldo, é uma universidade particular, que a gente levou para fazer acordos. Eles fizeram acordos com universidades na China, mais ou menos do mesmo porte. Então, não só universidades estaduais e federais, mas também universidades particulares, né? Vamos? Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de nanotecnologia, pode passar. E aqui, só para comentar rapidamente, o que é essa questão de província irmã? No caso de Hubei. Hubei foi feito um acordo com o Rio Grande do Sul. Hubei tem uma empresa, a Tongfeng, que ela produz 3 milhões de carros por ano, que é um pouco mais do que toda a produção brasileira de carro, né? Bravo. E lá, em Hubei, eles têm, nessa cidade de Wuhan, que é a capital, eles têm criação de cavalos, tem jockey, eles têm muito interesse nessa área. Compraram cavalos da Espanha, eu estava tentando vender os cavalos do Rio Grande do Sul, né? O crioulo, né? O crioulo não é de corrida, né? É de lida, né? Vamos lá? Essa cidadezinha, Linyi, ela é cidade irmã de Feira de Santana, na Bahia. É o trabalho que a gente fez de aproximação entre as duas cidades. Feira de Santana tem 700 mil habitantes e Linyi tem 10 milhões de habitantes. Uma diferença chinesa, né? O que é interessante em Linyi? Linyi tem um PIB de 50 bilhões de dólares, a cidade. Essa cidade ela tem Porto Seco, ela tem um mercado gigantesco,
ela faz redistribuição de produtos de madeira para a China inteira. Linyi é próximo daquele porto de Rizhao. É 100 quilômetros. É que tem que morder mais Rizhao. Essa cidade de Linyi é um entreposto comercial muito importante. E essa é uma questão que é importante também lembrar. Muitas vezes a gente se apavora com a China, diz que a gente não tem volume de produção para vender para a China, etc, etc. Eu sempre digo o seguinte: você quer vender para a China, esquece China. Pensa numa cidade da China, no máximo numa província. Essa cidade de 10 milhões de habitantes fica numa província que tem quase 100 milhões de habitantes. Província de Shandong. É meio Brasil. Aí você quer trabalhar a China inteira? Calma, né? Vamos pegar uma cidadezinha de 10 milhões de habitantes para começar? Para a gente pegar o traquejo, né? Aí depois a gente pensa naquele país gigantesco. Aqui, Santa Catarina, província de Henan. Essa província, ela é uma província que tem quase 100 milhões de habitantes também. É uma província muito importante, muito rica. E essa província, ela tem essa relação já desde 2002 com Santa Catarina, mas Santa Catarina não faz acontecer essa relação. Então, quando você estabelece uma relação de província irmã, de cidade irmã, você abre uma porta. Se você vai passar por essa porta ou não, é uma outra história. Em geral, infelizmente, no Brasil, a gente não atravessa essa porta. Quando a porta é atravessada, são os chineses que vêm aqui. Essa é a realidade, 22 anos trabalhando com China. Pode passar, por favor? Essa aqui é Zhengzhou, que é a capital daquela província de Henan, que é irmã da cidade de Joinville, e a vice-prefeita visitando Joinville com uma comitiva. Joinville é uma cidade muito importante, a Embraco fica lá em Joinville. Pra vocês saberem, a Embraco, que é a maior da área dela de compressores, né? A Embraco está na China já, eu acho, uns quase 20 anos, e a sócia dela em Beijing é a prefeitura. Vocês ouviram? A sócia da Embraco na China é a prefeitura de Beijing. Aí o pessoal diz: mas como? Uma prefeitura sócia do Beijing? Não me pergunte, isso é coisa chinesa, tipicamente chinesa. Vamos lá? Esse é o trabalho com o Consórcio de Desenvolvimento do Pampa. São vários municípios da região, da metade sul do Rio Grande do Sul, que tem carvão, que tem gado de corte de grande qualidade, vários outros produtos, couro, ovelha, né, lã, e a gente organizando para o pessoal, enquanto consórcio, trabalhar com a China. Não o município individualmente, mas um coletivo. E aí você organiza um consórcio de desenvolvimento. Isso a gente já fez em algumas outras regiões. Por quê? Porque para ir para a China custa caro. E você não pode pensar que você vai fazer negócio com a China em menos de 2 anos de relacionamento. Você vai ter que ir, vai ter que vir, eles vão ter que ir, vão ter que vir. Isso tem muito município que não tem dinheiro para investir. Se é um consórcio, a coisa já muda de figura, né? Então, viabiliza através de um consórcio. Aqui na região do Centro-Oeste, é uma maneira boa. Você pega ali Goiás, Tumbiara, Rio Verde, né? Santa Helena, faz um consórcio. Aqui no Tocantins é a mesma coisa, quer dizer, pega alguns municípios, através de um consórcio, você viabiliza trabalhar com a China. Aqui são algumas coisas que a gente aprendeu nesse tempo. Como é que a gente pode estabelecer um relacionamento com a China, ou com uma província, ou com uma cidade? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Uma das coisas, gente, é que a gente precisa ter jovens aprendendo chinês e precisa ter jovens indo morar na China. Por que morar na China? Porque não basta você aprender a língua. Você tem que entender a mentalidade, a cultura, conhecer um pouco da história, entender como é que funciona o país, não apenas a parte linguística. Até porque, sabendo a língua apenas, sem entender... Por exemplo, eu tinha um intérprete que era de Shandong. Uma vez nós fomos a Henan e ele não entendia o chinês de Henan. Eu disse: bom, se você que é daqui não entende, que dirá eu, né? E é uma província vizinha. Com agravante, na China, a língua oficial é o chinês. Mas vocês têm mais 28 línguas faladas e escritas.
E algumas com grande... Lá em Shanghai tem uma língua própria, Canton tem uma língua própria, o cantonês. Com um agravante, o cantonês tem 8 tons. Não é isso, professor? O chinês tem 4. Então, vocês imaginem o tamanho da encrenca. Se você for meio surdo, você não vai entender nada. E uma pequena diferença, já acabou, você já não entendeu. Mais complicado é vietnamita, né? Mais complicado que o cantonês. Bom, podemos ir adiante, estamos terminando. Bom, aqui nós chegamos na feira. Já estamos finalizando. Essa feira, ela ocorre, já é a 13ª, ela ocorre um ano na China, um ano na América do Sul, né? O Caribe, enfim, América Latina. Essa feira é uma feira de empresas chinesas e latino-americanas. Ano passado foi em Zhuhai, no sul da China. No ano anterior foi em Punta del Este, agora na cidade do Panamá, enfim. Eu participei dessa feira a primeira vez lá na China. Ela é uma feira muito importante, é uma feira de negócios. Quem vai para lá é para fazer negócios, seja comprar, vender, conseguir investimento, enfim, obter representação. Tem gente que vai lá para obter representação de empresas chinesas, para distribuir produtos aqui. Então, assim, é uma feira que você, dependendo do que você quer, você pode ir lá com o objetivo e, de repente, fazer negócio em outra coisa que você nem esperava, porque são muitas empresas chinesas, empresas grandes, e eles vêm para fazer negócio mesmo, não é bater papo, não. Esse daqui é o site. Está aqui o site, quem quiser se inscrever ainda dá tempo. Pode passar, por favor. Está aqui a programação. Começa no dia 9. Aliás, no dia 8 já começa, no domingo, dia 8, já começa o registro, né, o pessoal vai se inscrevendo. No dia 9 tem a programação. Dia 10 a programação. E no dia 11, pode passar. Dia 11 ainda tem mais atividades. Quem for para essa feira precisa se inscrever, não paga nada, vai ter a despesa da viagem, evidente, mas é uma oportunidade de fazer negócio com a China, sem precisar ir à China, né? Essa feira, ela é uma feira que tem uma instituição fundamental. Quando vocês quiserem participar de uma feira na China, vocês observem se a feira é autorizada por essa aqui, ó, CCBIT. A CCBIT, ela é uma instituição, como eu falei, equivalente à Apex, e ela banca essa feira, ela patrocina, ela promove essa feira. Então essa feira é uma feira oficial chinesa, é uma feira confiável nesse aspecto, né? Você tem muitas feiras na China, nem todas são boas feiras, né? Essa não, essa é uma feira, tem o BID também que está patrocinando, o governo do Panamá. Então o importante é ir preparado para a feira. Não adianta vocês irem para uma feira fazer negócio com o chinês e levar cartão em português. Ou levar... É sério. Eu já tive material que me deram para levar para a China, quando cheguei lá era em português. E eu fiquei com cara de tacho, né? Você já pensou no almoço, se entrega o material, que eu olho o material em português, pô, nem inglês, não é? Então isso acontece, Brasil, né? É importante a gente saber o seguinte: você vai para a China, ou vai para uma feira com empresas chinesas, faz a tradução do material, faz um videozinho,